Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2024, do dia 17 de outubro de 2024. E o título é Em Frente com Otimismo Sempre. Há algum tempo venho desviando e realmente fugindo de certos conteúdos nas plataformas e redes sociais. Já perceberam como existem pessoas que procuram engajamento utilizando enunciados que manipulam a audiência através do medo? Gosto de seguir alguns canais e perfis sobre saúde, mas percebi atualmente um grupo crescente de verdadeiros cavaleiros do apocalipse. São conteúdos que não falam de saúde, mas de doença. Existe uma grande diferença entre quem fala sobre quais alimentos consumir e hábitos a se adotar para melhorar a saúde e equilíbrio do organismo, e aqueles que só falam sobre o que nos adoece e ainda alardeiam sintomas que são característicos de enfermidades gravíssimas. Entendo que tais informações fazem mais mal do que bem, muitas vezes se prestando a um sério desserviço. Há sintomas que são muito comuns a todo tipo de problema de saúde, e listá-los de forma trágica e assustadora pode induzir algumas pessoas a se colocarem nessa situação. A mente é uma caixinha de surpresas muito complexa, que, se usada de forma negativa, pode causar muitos danos. Quantas pessoas podem até mesmo adoecer por serem sugestionadas por tais conteúdos? Infelizmente, a busca por visibilidade deixa de lado aspectos morais e empáticos. Desde a época da pandemia, comecei a seguir médicos que se mantiveram firmes em suas convicções, cuidando de seus pacientes da forma que entendiam ser a mais adequada. Obtiveram resultados excelentes, apesar de, na época, estarem nadando contra a corrente. Enquanto muitos apenas falavam de ciência sem estarem na frente de combate, mas apenas politizando algo tão sério, eles fizeram o que devia ser feito. Ao posicionarem-se de forma profissional, sem se envolverem nos embates ideológicos, foram criticados e perseguidos, mas não se deixaram amedrontar. Hoje, suas declarações e atitudes estão sendo comprovadas como as corretas e eficazes. Entre eles, há um renomado médico que sempre terminava seus vídeos com a frase: "Vamos em frente com otimismo sempre." Esse é o tipo de energia que devemos procurar trazer para a nossa vida, conhecimentos que agreguem, que melhorem nossos dias e nossa jornada. Por isso, recomendo que, ao perceberem essas chamadas dramáticas e negativas, fujam e até mesmo bloqueiem o conteúdo, pois o bem não trabalha dessa forma. A luz não age pelo medo. Sabemos bem quem utiliza tal ferramenta. Estamos vivendo tempos que, apesar de turbulentos, estão trazendo verdades libertadoras. Esperamos muito por essas revelações e confirmações de todas as teorias, como muitos chamavam os questionamentos lógicos. É tempo de agradecer e comemorar. Busquemos sempre o que nos traz alegria, fé e esperança. Então, parafraseando o excelente médico, que inclusive defende que a medicina e a espiritualidade podem e devem andar juntas, vamos seguir em frente com otimismo sempre. Então, vamos lá. Nossa, meu óculos estava embaçado aqui. Eu não coloquei os nomes no texto, né? Porque hoje em dia é meio complicado isso, né? Você ficar colocando o nome das pessoas, a gente nunca sabe, né? Se pode, se não pode. Mas eu já falei aqui em outros textos, né, a respeito do Dr. Roberto Zeballos, que eu segui, né, ele, Dr. Francisco Cardoso, doutora Raíza e vários médicos na época, né, da pandemia, que eram os que falavam dos tratamentos, né, que eram, na época, todo mundo falava que não existia, né, tratamento para o que estava acontecendo, e eles
foram lá atendendo seus pacientes e criando os protocolos e fazendo os tratamentos, que na época muitos condenavam, falavam que era, é, que era negacionismo, e no final as coisas foram, hoje, né, vários estudos comprovaram que realmente eles foram eficazes e que salvaram muitas pessoas. Ao contrário de outras coisas, né, que tanto propagaram como eficazes e tal, e hoje a gente está vendo aí o problemão que está dando, né? E aqueles que se posicionaram contra, que foram perseguidos, que foram criticados, muitos médicos na época que se posicionaram de uma forma lógica, argumentando, tentando alertar as pessoas, correram risco até de perder suas licenças, porque estava realmente a coisa estava muito politizada. Na época, inclusive, eu lembro que eu peguei, né, o bichinho do Ranran, e no hospital que eu passei, né, que eu fui atendida, a médica mesmo veio com essa conversa de que não existe, né? Você não podia falar de tratamento precoce, não sei o quê. E eu fiquei, até você ouvir isso de um médico, né, gente? A gente sabe que quanto mais cedo, né, mais precocemente se inicia um tratamento, mais resultados, né, mais eficiência vai ter o tratamento. Quanto antes, melhor. Então, uma médica falar isso, quer dizer, você já percebe que a ideologia já estava dominando o cérebro, porque é um argumento totalmente absurdo de se um médico falar, né? Não, parece que não está pensando, né, para falar. E graças a Deus eu consegui uma médica que realmente me tratou da forma que precisava, da forma correta e deu tudo certo e foi tranquilo. Então, e esses médicos, né, que eu citei que eles se posicionaram, então eles colocaram realmente, eles realmente assumiram o papel e a responsabilidade, fizeram o trabalho ao qual eles se propuseram quando eles entraram nessa carreira, né? Eles seguiram, eles realmente cumpriram o juramento que eles fizeram de cuidar das pessoas, né? De fazer o possível para salvar vidas. E apesar do risco que eles correram, de porque foram realmente perseguidos, foram criticados, ofendidos, xingados, mas se mantiveram firmes nas convicções deles, que eles sabiam, né? Seguiram o que eles entendiam que era o melhor para as pessoas. E não para. Desculpa, a garganta tá. E não assim o que eles achavam que era melhor para aparecer, para seguir a manada. Eles seguiram o que eles entendiam ser correto de acordo com o conhecimento que eles tinham. Eram médicos de que já tinham uma carreira aí, médicos de renome. Então, assim, eles não chegaram ali à toa. Eles chegaram onde eles chegaram através do trabalho deles, do conhecimento, do estudo, de tudo que eles foram desenvolvendo como profissionais ao longo dos anos, né? Ao longo da carreira deles. E assim, e até hoje eu acompanho, né, vários, todos eles, na verdade, e o Dr. Zeballos, ele sempre termina os vídeos dele com essa frase: vamos em frente com otimismo sempre. Porque a gente sempre vê aí novas tentativas de causar pânico novamente nas pessoas. Cada hora eles surgem com uma nova moda aí, né? Uma nova é, é, novo bichinho aí para querer falar que vai acontecer tudo de novo, para botar medo nas pessoas, para as pessoas já ficarem com medo de novas enfermidades. E ele sempre fala, sempre que acontece isso, sempre que começam a fazer esses anúncios aí trágicos, ele sempre vem e fala: ó, gente, calma, não é bem assim. Ele sempre está esclarecendo e também ele tem feito vídeos mostrando os estudos que estão comprovando.
que naquela época eles agiram corretamente, né? Então, que tanto fizeram para cancelá-los, para tentar proibi-los de trabalhar da forma que eles entendiam ser a correta, e hoje está sendo comprovado que realmente eles fizeram o que era certo, o que era o melhor para as pessoas. E assim, e além deles, eu gosto, eu gosto eu fiz curso de fitoterapia e eu gosto dos tratamentos fitoterápicos, eu prefiro, me dou melhor, me sinto melhor com eles. Eu acompanho alguns canais de alguns médicos integrativos, mas quando você começa a seguir assim algum tipo de conteúdo, as plataformas, né, o algoritmo começa a te oferecer mais daquele conteúdo. Então, assim, começa a aparecer muitos canais falando sobre saúde. Só que tem alguns canais que são assim, né, eles colocam aquelas chamadas, né, aquele enunciado de uma forma assim que cause impacto, né? Mas só que muitas vezes o impacto não é um impacto positivo. E eu vejo muitos canais, eu gosto de seguir aqueles canais tem vários médicos hoje em dia, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente vê crescer, que estão entrando nessa área mais integrativa, né? Que ao invés de ficarem falando só de medicamentos, 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 eles estão dando opções de você fortalecer a sua imunidade, de você cuidar do seu corpo de uma forma mais natural, através de alimentos, né, hidratação, sempre recomendo que se tome bastante água, e falam dos alimentos que são bons para isso, bom para aquilo, não sei o quê, coisas que você deve evitar, mas sem ficar causando pânico nas pessoas. E tem alguns canais que não, que assim, se você sente isso, é porque você já está com tal doença. Se você sente esses sintomas, é porque você tem tal doença. E eles põem aquelas doenças, aquelas, né? Que a gente sabe que são as piores, que todo mundo tem medo. Aí outro dia, né, passei e eu vi esses dias um enunciado assim, e aquilo te causa um impacto. E aí eu falei, gente, mas qual é. Veja bem, aí se você abre o vídeo, que eu já cheguei a abrir algum, na verdade, não é exatamente assim, são sintomas que você pode ter com várias coisas, né? Por exemplo, se a cabeça dói de uma certa forma. Gente, tem uma série de coisas que dá dor de cabeça, que dá febre, que dá dor aqui, dor ali. E aí eles colocam esse conteúdo como se fosse, né, aquela coisa para preocupar a pessoa, porque aí a pessoa que, por exemplo, ela tem dor de cabeça, ela já fala, ai meu Deus, será que eu tenho essa doença? E o cérebro da gente, ele é uma caixinha, né, uma coisinha, uma maquininha ali poderosa. E às vezes você acaba somatizando, né, certas coisas, você acaba criando no teu corpo sintomas que na verdade, de coisas que você na verdade não tem. Por quê? Porque a tua mente está criando aquilo, você acaba acreditando. Eu lembro quando eu era criança, às vezes, naquela época, assim, tinha muita essa história de piolho, né? Nas escolas. Aí passavam lá, nas épocas lá, porque tá tendo caso de piolho, não sei o quê. Eu nunca peguei piolho, gente, mas era falar, minha cabeça começava. Já começava, sabe? Mas então, porque é sugestão, né? A pessoa, você fica, aquilo causa uma impressão, né? A pessoa impressionável. Eu era, pelo jeito, bastante, né? Porque era só falar, eu já começava a sentir. Então, e tem gente que é assim mesmo, que se sugestiona com facilidade. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo não é uma coisa boa, não é uma coisa benéfica, porque se a gente for pensar, né, que o bem, né, a luz, ela não trabalha desta forma, né? Tudo que é para o lado do bem não vai usar o medo, porque o medo a gente sabe que é uma ferramenta utilizada aí desde sempre, né? Para quê? Para controle.
né, para você manipular as pessoas. Então, esse tipo de conteúdo, assim, o enunciado, às vezes você abrir nem vai ter tanto nada assim, mas aquele enunciado chamativo é justamente já uma manipulação. E não é uma coisa muito correta, né? Não é muito honesto isso. Então já é algo que você já tem que, né, ficar meio com o pé atrás. Tem também um canalzinho no Instagram que eu não sigo, mas às vezes você tá olhando alguma coisa e aparece, e é aqueles vídeos que são curtos. Então, de você estar rolando você sem querer ver. E aí outro dia eu estava passando e eu vi que assim, o rapaz falava assim que uma moça que usou o pincel de maquiagem da amiga foi parar, ficou internada com uma bactéria. Ai, eu falei, gente, mas qual a necessidade de contar? Às vezes não tem nada a ver, eu nem parei para ver do que se tratava exatamente. Mas eu fiquei pensando, para qual a necessidade, né? De se falar uma coisa, porque aí eles já fazem aquela tragédia logo no começo, que é para pegar a pessoa. Então, você vê aquilo, você fala, não, ai, já pronto, né? A pessoa já vai ficar preocupada. Meu Deus, eu usei o pincel da maquiagem da minha amiga, posso ir parar no hospital, sabe? É tão desnecessário esse tipo de coisa para justamente captar a atenção da pessoa, mas de uma forma negativa. E aí, esses dias eu pensando nessas coisas, né? Porque comparando, né, a diferença de um profissional que fala de uma forma positiva, querendo trazer boas energias, positividade, otimismo para a vida das pessoas, e esses outros que querem, né, arrastar o povo para o medo, para a negatividade. Então, são dois extremos, né, duas coisas muito opostas. E aí eu falei, gente, a gente realmente, esses conteúdos, a gente tem que, né, afastar essas coisas negativas. Realmente, tanto é que esse canal, duas vezes que eu rolei o feed que me apareceu esse cara fazendo essas tragédias, já fui lá e bloqueei o canal. Não quero que apareça mais para mim. E todo o conteúdo que eu vejo agora, que é essas coisas assim, essas tragédias, eu falo, isso daí não pode ser coisa do bem. Eu já vou lá também e já coloco lá que não quero, não quero que aquele tipo de conteúdo. E isso, de uma certa forma, também é uma forma de autocuidado, da gente cuidar da energia. Porque a gente está, hoje em dia, todo mundo usa rede social, usa o YouTube, né? Porque a gente entra no YouTube para assistir os canais que eu gosto, né? Então, assim, esses canais desses médicos integrativos, canais de espiritualidade, né? O canal da Marcinha, o canal do Vital, sempre eu acompanho os conteúdos. E às vezes você está lá procurando o que você quer assistir, ou então muitas vezes eu estou trabalhando, eu coloco essas músicas mais suaves, assim, tem milhares de músicas para você escolher no YouTube. Então, às vezes eu gosto de músicas, daquelas músicas celtas, bem com flautas, às vezes com som de natureza, não sei o que. Eu gosto de trabalhar, às vezes, ouvindo esse tipo de música. É gostoso, porque relaxa a mente e a gente fica até mais produtivo. Então, às vezes você está lá rolando o feed lá procurando alguma música ou procurando algum conteúdo mais é, interessante e às vezes você acaba trombando aí com esse tipo de coisa, esses tipos de enunciados chamativos, essas coisas assim. E às vezes só de bater o olho naquela coisa já te dá aquele mal-estar, né? Eles já fazem de um jeito e põem imagens assim, já na capa, assim, que é para chamar, prender atenção e fazer a pessoa, né, se preocupar. Porque às vezes você bate o olho numa imagem assim, por exemplo, eles põem lá a cabeça e um vermelhinho, assim, como se a pessoa tivesse com dor de cabeça. E se você tem esse sintoma. E aí a pessoa já vai pensar, ai, meu Deus, será? Ou então, outro dia, que nem esse que eu vi, era na perna, sabe? Assim, a pessoa com a mão na perna. Então, isso tudo faz com que
às vezes a pessoa tem aqui alguma coisa assim parecida e já ela bate o olho naquele anúncio, já vai causar uma certa preocupação. E é esse o intuito, é a pessoa, né, ser impactada por aquilo e abrir e dar visibilidade, né, para o canal. Só que é uma coisa assim que eu acho bem desonesta até, né? Não acho uma coisa positiva. Então, refletindo sobre essas coisas, me veio essa questão de que realmente a gente tem que tomar cuidado com os conteúdos que a gente acessa, porque muito conteúdo é realmente para tirar a gente do equilíbrio, para trazer esse tipo de sensação, de sentimento de medo, né? Que é o que faz com que as pessoas acabem se desequilibrando, entrando numa energia mais negativa, no momento que a gente precisa realmente de estar vibrando mais alto e pensando de uma forma mais positiva, principalmente quem entende, né? Por exemplo, eu que entendo que as terapias integrativas, né, os médicos integrativos que hoje em dia não tratam os sintomas, eles tratam a pessoa, porque às vezes uma pessoa pode ter o mesmo sintoma que uma outra, mas causados por questões diferentes. Então, por exemplo, hoje estou com essa tossinha chata, né, garganta irritada, mas é que tá o tempo aqui meio seco. Mas, e às vezes tem uma outra pessoa que pode estar porque tá com um problema na garganta, ou tá com uma alergia, entendeu? Então não dá para você. E hoje em dia, infelizmente, a gente às vezes cai aí num hospital, ou vai no médico, e eles têm aquele protocolo que é assim: ah, você tá com tosse? Ah, então você toma isso. Ah, você tá com dor de ouvido? Ah, então é isso. E às vezes não é, sabe? Cada pessoa, cada ser humano é um indivíduo, né? Uma pessoa diferente da outra. E por isso que eu prefiro essa linha agora que está, né, surgindo mais, aí crescendo, dos médicos integrativos, que realmente eles avaliam, né, a pessoa, não os sintomas. Então, ele vai perguntar como que é a sua rotina, o que que você tem feito, quais as situações, o seu estado emocional, tudo influencia. Quando a gente, principalmente também quando você estuda a metafísica, você sabe que algumas enfermidades estão muito relacionadas elas começam no emocional. Então, determinados estados emocionais, determinados desequilíbrios, eles afetam algumas partes do nosso organismo, estão muito relacionadas, né? Eu gosto muito de ler sobre metafísica, gosto de acompanhar, por exemplo, a Cristina Cairo, que ela fala bastante sobre isso, né? O Val Capelli, tem os livros aqui. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, inclusive eles têm, né, canal no YouTube que é super interessante de assistir. Às vezes eu até, às vezes tá alguma coisa assim, que eu esteja, algum probleminha de saúde que às vezes a gente está repetindo sempre. Às vezes eu vou lá, dou uma pesquisada para ver o que que eles têm a falar sobre aquele tipo de problema de saúde, no que está relacionado, né? Já muitas coisas eu já descobri e já percebo que se manifesta realmente, algumas coisas se manifestam em razão de determinados estados emocionais, e aí a gente começa a conseguir trabalhar aquilo para, pelo menos, manter sob controle, né? Esses sintomas. Então, isso também, a gente acessar esse tipo de conhecimento e de conteúdos positivos é uma forma de autocuidado também. E manter o otimismo é uma das energias melhores que a gente pode trazer
para a nossa vida. E também eu gosto de acompanhar também o Dr. Zeballos também por uma questão que que ele já falou várias vezes, que ele fala muito justamente, outro dia fizeram uma entrevista, perguntaram para ele, né, sobre o que cura, e ele falou que o que cura é o amor, então ele acredita muito, ele já falou sobre o livro da Biologia da Crença, dessa questão de que a gente mentalizar, a gente se colocar numa situação de saúde, a gente acreditar na nossa cura, é parte do processo de cura realmente. Você trabalhar a sua cura emocionalmente também, não só com o tratamento medicinal, né, mas sim com o seu tratamento emocional. Então as duas coisas andam juntas. Espiritualidade é muito importante para trazer também saúde para a gente. Então, essa união da ciência com a espiritualidade é o que traz os melhores resultados. E hoje, graças a Deus, muitos médicos já estão entrando nessa linha de entender que que eles, unidos, conseguem resultados muito melhores, mais rápidos, né, mais eficazes. E muitos médicos que antes, né, médico normalmente, cientista, eles eram muito céticos, né, com relação a essa questão da espiritualidade. E hoje isso está mudando. A gente vê muito médico aí falando a respeito, tem vídeos aí falando a respeito de médicos que estudaram, que comprovaram cientificamente o poder da oração na cura, na melhora das pessoas. Então, assim, estamos em tempos muito interessantes, assim, e eu gosto muito de pesquisar, estudar sobre isso. E é só a gente se manter, mas tem sempre o outro lado, né? Tem esse lado da luz, da espiritualidade aí avançando, né? Realmente conseguindo trazer melhora, né? Para as pessoas, um progresso aí realmente. E tem o outro lado que está mais preocupado com outras questões, né? Não é, preocupado em manter o controle, em poder financeiro, em todas essas questões que, na verdade, não agregam em nada para a gente, muito pelo contrário, só prejudicam. Então, esse texto assim, veio mais porque eu percebi essas pequenas armadilhas, né, que existem nas redes sociais, nas plataformas, e para a gente tomar cuidado, para a gente realmente buscar conteúdos que nos tragam conhecimento, porque é importante que a gente esteja sempre buscando, né, esse conhecimento, porque isso nos ajuda, inclusive, num momento que você tenha alguma coisa que você tenha que tratar, você conseguir, desculpa aí, gente, entender também e buscar os melhores caminhos para você, não cair né, não correr o risco de cair na mão de alguém aí que esteja, né, nessa linha de só seguir protocolos, de te empurrar aí certas substâncias aí que na verdade tem mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos, na verdade. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue buscar tratamentos mais adequados e cuidar melhor também da gente, né? Preventivamente. Cuidar da nossa saúde, fortalecer o nosso organismo, justamente para evitar qualquer tipo de desequilíbrio, né, no orgânico e ter que acabar e desenvolvendo aí algum tipo de doença ou de problema, né, físico, mental também, psicológico, emocional, né? Então, assim, a gente tem que cuidar de tudo, né, do pacote todo. Então fica aí mais essa reflexão, mais
esses questionamentos que eu fiz e essa dica aí, né? Para a gente sempre buscar conhecimento, para a gente ter uma base para quando a gente precisar, também saber como agir e como entender as situações, né? Pela qual a gente tiver que passar, tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.